cerâmica, o meu primeiro contato foi em 96 na Unesp, né? Eu fiz a Universidade de Artes Plásticas, né? O bacharelado em artes pela Unesp. Então, meu primeiro contato foi lá. E a minha lembrança está com os meus colegas, né? Nós éramos uma turma de 20 alunos, que nunca tínhamos entrado, era o primeiro ano da universidade. E, ironicamente, eu fiz 4 anos de cerâmica, porque a Unesp ela ficava no Ipiranga, ela tinha um certo problema de estrutura, então o que acontece? O laboratório de escultura e cerâmica era quase praticamente a mesma coisa. Então a gente passava o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, ia mudando o nome da matéria, mas a gente estava estudando cerâmica. Então hoje é muito diferente, acho que as matérias são semestrais, né? Mas eu fiz 4 anos de cerâmica ao longo da minha graduação, o que para mim foi muito interessante, potente, né? Tem uma lembrança até infantil, porque a gente era muito jovem, tinha 20 anos, né, os meus colegas, era uma diversão, mas era o estudo de uma linguagem, mas a minha pretensão até ela é muito pequena, assim, porque eu gostaria que meus trabalhos contassem mais histórias, né? Não sei se é porque eu estou localizada no centro da cidade, onde o mundo é muito mais cinza, muito mais prédios, né? E eu tenho aquele sonho até dourado, né? De morar no meio do mato, né? Então talvez um pouco dessa vontade, que é um anseio pessoal, apareça nos meus trabalhos. Por isso que tem tanta fauna, tanta flora, né? Tanto desejo de ter planta dentro de casa, justamente porque eu tenho essa necessidade de ter a natureza um pouco mais próxima de mim. Tem um outro lado do trabalho que eu gostaria muito de retomar, que é o uso da palavra em alguns objetos, né? Então, que é o para a felicidade que se esconde entre as palavras, para as mãos que guardam meus carinhos, que são peças que eu fiz numa determinada época da minha vida, mas que depois eu deixei de lado. A minha primeira professora foi a Lalada Dalglish, né? Só que de verdade eu virei ceramista, digamos assim, depois que eu trabalhei muitos anos na área cultural, principalmente nos museus de São Paulo, e eu comprei meu primeiro forno de cerâmica. Então foi realmente uma imersão dentro do ateliê, onde você vai pesquisar as argilas, onde você vai pesquisar as tintas, que nem a gente não aprendia nada sobre vidrado cerâmico, então eu tive que ir para o Senai. Então eu fiz a minha formação em vidrado cerâmico no Senai Mário Amato, e eu acho que é uma coisa que é muito interessante. Eu acho que a poética, ela surge dentro do espaço do trabalho. Eu sempre pensei na cerâmica como objeto de parede, inicialmente. Eu nunca comecei com utilitários. A maioria das pessoas, elas caminham, eu quero fazer copo, eu quero xícara, porque eu quero vender. Eu queria ter uma expressão pessoal. Então eu vim morar sozinha. Ser ceramista são várias coisas, que tem a ver com uma independência pessoal. Foi o momento que eu também vim para morar nessa casa sozinha, então as paredes eram todas brancas, não tinha absolutamente nada, eu não tinha um móvel, eu tinha a minha cama. E olha, e o forno de cerâmica. E aí eu comecei a produzir esses objetos para colocar na parede da minha casa. E é uma coisa que eu falo inclusive para os alunos, é que esses objetos que te cercam, eles contam a sua história, eles se potencializam em outras coisas. Então é bacana você ter no seu estúdio tudo que você faz nas paredes. Você vai criando histórias. Aquele pássaro conversa com aquele outro pássaro, que conversa com aquela árvore, que conversa com a árvore que tem o para a felicidade que se esconde entre as palavras, que conversa com a peça da vírgula, que eu não tenho mais, né, que é o sem pausas, vírgula em descanso, que era uma das minhas primeiras peças. Então, assim, o espaço do ateliê, ele te potencializa. E eu acho isso uma das coisas mais difíceis de um artista fazer, porque você tem que ficar sozinho, você tem que produzir, você tem que fazer a sua massa, você tem que fazer a sua tinta, você tem que desenhar. Então eu acho que é muito esse espaço de você, às vezes, olhar menos para fora e olhar mais para dentro, que pra mim, principalmente nesse mundo contemporâneo, acho que é uma das coisas mais difíceis das pessoas fazerem, né? Porque a gente está muito nesse mundo de Instagram, de aplicativos de redes sociais, de se mostrar, mas e aí? O que a gente é de verdade? Que história que eu tenho guardada aqui dentro? E eu acho que as artes plásticas, ou pelo menos as linguagens das artes, elas ajudam a gente a expressar um pouco do nosso interior, né? E talvez construir uma história com esta linguagem. E eu sei que esse processo não é fácil. Não é fácil trabalhar com artes plásticas no Brasil, né?
Eu acho engraçado você me falar, você tem uma carreira. Eu não consigo me enxergar assim, mas isso é o olhar do outro. O que pra mim é extremamente valoroso, né? Quando alguém fala, olha, você tem uma carreira, eu falei, poxa, é verdade, eu tô há 20 anos aí nessa história. Fico imaginando, quando eu tiver mais velha, pô, vou estar 40 anos nessa história. Legal, né? Mas o desafio mesmo é a gente da sobrevivência, sabe? De você vender o seu trabalho, você tem que estar esperta, você tem que estar ligada nessa rede social. E não é todo mundo que está disponível para fazer isso. Ou você faz, ou você paga alguém para fazer, né? Porque você precisa se divulgar. Eu não sou uma pessoa que trabalha exatamente com uma galeria. Mas o mundo da cerâmica não trabalha com galeristas, diferente da pintura, ou mesmo da fotografia, ou até mesmo da gravura, onde existe um olhar mais consolidado, como se aquilo fosse realmente uma obra de arte, entendeu? Eu ainda destaco que eu não sou uma ceramista que mora no meio do mato, né? Eu sou uma ceramista urbana, eu compro a minha massa para fazer cerâmica pronta, né? E hoje em dia o que a gente tem é uma discussão muito grande até com os fornecedores, né? Tanto que entrou agora um fornecedor de Minas Gerais, está lançando umas massas interessantes, com ótima plasticidade, né? Então a gente tem mais concorrência para obter material, isso é muito bom. Agora, por exemplo, para fazer qualquer trabalho, a gente tem que pesquisar. Então, vou fazer uma simples caneca. Eu acho que é interessante pensar o conceito das peças, né? Então, quando eu lancei a linha Sputnik, o ano passado, né, que é uma homenagem que eu fiz para o primeiro satélite que o homem colocou no espaço, né, que tem linhas mais arrojadas. Quando eu lancei a Sputnik, qual que é o grande barato do satélite? É justamente um sistema mais integrado de comunicação. E eu acho que uma xícara, um café, uma mesa posta, ela dá isso pra gente, né? O mais bacana é a gente poder dividir o alimento, estar com os outros, compartilhar. Isso é uma questão da Sputnik. Aí tem outro conceito que é o Filhos de Ondina, que eu criei uma história. Por que eu tô falando isso? Cada coleção que eu faço tem uma pesquisa de cor, da fotografia que eu vou fazer para colocar na internet, o do cenário que vai ser proposto para aquilo, vai ser fundo branco, não vai ser fundo branco, que nem no Filhos de Ondina eu fiz todo um trabalho de aquarela no fundo para colocar sereia, para ser fotografada. Então, tudo depende do conceito e da história que você quer contar, né? Eu gostaria muito de conseguir contar mais histórias através dos utilitários, porque o utilitário é uma coisa que qualquer pessoa pode ter. Né? Uma caneca que tenha uma história, uma caneca que leve uma palavra, uma caneca que tenha uma textura muito gostosa, pensando nesses objetos de cotidiano. Agora eu tô pesquisando cor, porque eu tô com uma nova coleção na cabeça, só que eu ainda não achei a cor que vai nessas peças. A parte de roxos e lilazes, que não saiu nenhum ainda ali. Então eu preciso de roxos e lilazes novos para a história que eu quero contar. Aí vai ter um cenário que eu vou produzir de papelagem. Então eu gosto dessa cerâmica. Eu gostaria até de trabalhar minhas redes sociais, mas dessa maneira, né? Onde eu construo uma identidade, uma história, né? Eu gosto muito da história das invenções. Que nem eu fiz uma coleção de pratos para o Four Seasons. E aí eu tive um debate lá com o chefe de cozinha que ele queria um prato com manchas vermelhas, né? E eu fiquei olhando pra cara dele, eu falei, é hoje. Porque não é fácil você replicar um manchamento em 25 peças ou em 50 peças, né? E aí, nessa mesma época eu estava lendo a história do Alexander Fleming, né? Que é um escocês que inventou a penicilina. E basicamente o prato que eu criei para o chefe Paolo Lavezini do Four Seasons é quase uma placa de Petri do Alexander Fleming. Então eu acho muito interessante quando a gente consegue cruzar as coisas que a gente está lendo e quando isso aparece no nosso trabalho. Eu faço vidrado cerâmico, eu erro até hoje, mas eu entrego uma peça bonita para o meu cliente final. Sabe? Então, assim, a gente precisa errar muito, a gente precisa viver com força esses processos, porque é uma dedicação. Eu dediquei a minha vida a isso. Eu fiz uma formação em artes quando eu tinha 20 e poucos anos, eu escolhi a universidade, continuei trabalhando em museus. Trabalhar em museu é muito interessante porque você lida com conteúdos, e esses conteúdos, eles são fundamentais, porque é saber a vida de um artista, fazer leitura de obra de arte, respirar, ver um Maiol perto, ver uma Niki de Sanfali perto, ver uma Camille Claudel, porque foi a vivência que eu tive na Pinacoteca do Estado, que foi o meu maior trabalho, assim, porque todas as exposições que eu trabalhei ali eram exposições
com enfoque em tridimensional, né? Como isso tudo é enriquecedor. Então, se eu posso dizer para quem está começando agora, não vá olhar o trabalho de outro ceramista, olhe os outros artistas, escute música, porque a gente precisa alimentar a nossa cabeça, o nosso sonho, porque, como dizia um grande artista, o que está no plano real hoje é porque um dia já foi sonho. Então, como é que a gente alimenta os nossos sonhos? É muito bom viver de algo que você fez. É muito interessante você pegar essa massa amorfa, essa argila toda, dar um molde, dar uma cor, dar uma cara, criar uma história, vender para alguém que se apaixona, usa todo dia, te escreve e te agradece. Acho que essa é a parte mais bonita do meu trabalho. A cerâmica é bonita? Ela é. Mas eu acho que se não houvesse material humano, a gente não faria nada disso. Atente-se às suas referências. Eu acho que isso é a maior riqueza. Se enriqueça com seus livros, com seus filmes, com as frases, com a poesia. Eu acho que a gente precisa disso, cada vez mais, né? Tem uma frase que eu escrevi já faz muitos anos, que eu falava que toda palavra e toda forma são possibilidades para a criação, como se fossem revoadas de pássaros ao nosso redor. E o que a gente tem que escolher é o que a gente vai deixar pousar e nos fazer de ninho. Eu acho que essa é a grande questão. Quais são as referências, quais são as minhas escolhas? E são as escolhas que não estão para todo mundo, que é do mundo particular. Eu acho que a gente tem que trabalhar mais isso dentro da gente.